Pronto, me botou como. Uma boa noite a Hum. todos. Estamos iniciando aqui a nossa reunião semanal, né, do grupo de mentoria de autodesenvolvimento. É o nosso grupo que nós já trabalhamos a cada quarta-feira, já o trabalho, né, de palestras e apresentações, etc. E nós visamos, assim, realmente, assim, levar a mentoria, né, para as pessoas e o autodesenvolvimento também. Então, todos realmente são bem-vindos. Eu quero apresentar para vocês, né, o meu amigo Evaldo Baserjo. Ele é um catarinense que mora em Brasília, né? Então, ele já é figura carimbada aqui, né? Mas ele vai trabalhar hoje essa questão de perder o medo, né? De perder o medo da inteligência artificial. Então, vamos escutá-lo, porque é muito importante essa palestra, né? E eu gostaria, assim, que vocês tenham, assim, um bom aproveitamento. Então, Evaldo Baserjo, está contigo, por favor. Tá bom. Muito obrigado, todos os componentes aqui desse grupo, o Marcos, que é o idealizador. Como ele falou aqui no início, todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 19h30, sem falhar, desde que o grupo começou o ano passado. E hoje nós vamos trazer um tema que tem sido muito relevante no processo de desenvolvimento da mentoria, do coaching e do autodesenvolvimento, que é a questão da resistência a se aproximar ou adotar a inteligência artificial. Nós tivemos acesso a estudos recentes que demonstram que, como qualquer tecnologia, as, as é, as transformações decorrentes da inteligência artificial, elas estão causando apreensão, elas estão causando medo. E esse medo tem, de alguma forma, prejudicado o benefício maior que a gente poderia ter com o uso da inteligência artificial. Então, eu resolvi abordar esse assunto hoje e como não podia deixar de ser, eu vou então começar o nosso encontro, né? Dizendo o seguinte: hoje eu não trouxe slides para apresentar. Aqui, tradicionalmente, as pessoas trazem os slides para apresentar. E por que que eu não trouxe slides? Porque nós vamos construir os slides aqui juntos. E aí, a primeira coisa para a gente perder o medo da inteligência artificial é perceber o benefício dela e o que que ela pode nos ajudar enquanto mentores, enquanto coach, enquanto consultores. Aqui na conversa prévia, eu vi as pessoas aí falando sobre as atividades. Então, eu vou começar demonstrando aqui uma utilização muito simples, que é exatamente a utilização para você fazer é, é, apresentações, né? Então, para você fazer apresentações, eu estou compartilhando com vocês aqui, eu estou compartilhando com vocês aqui uma tela de um sistema chamado Gama, é uma plataforma chamada Gama. Então, o que que acontece? É, para você perceber a utilidade, você precisa ter um problema qualquer, porque a inteligência artificial tem solução para todos os problemas que nós temos. E esse é o primeiro ponto. Então, eu vou colocar aqui, eu puxei o Gama aqui, vou colocar aqui, criar um novo em inteligência artificial, é? Aí aqui ele abre um menu aqui, gerar e tal. Eu vou colocar aqui gerar, que é o do centro, gerar uma apresentação, tá? Vou gerar uma apresentação, depois a gente comenta aí nas dúvidas e a gente dá mais detalhes. E aí eu quero gerar uma apresentação, e aí ele pede aqui, o que é que eu gostaria de fazer? Então eu vou escrever aqui a apresentação que eu quero gerar é como superar o medo de usar IA generativa
em mentoria. Mentoria e coach. Vamos lá. Vou dar esse tema aqui para minha apresentação, tá? Aí eu gero um esboço. Aí ela vai gerar um esboço aqui e está propondo, deixa eu ver, 8 slides, tá? Um slide, o medo de usar IA generativa, o que é IA generativa, benefícios, desafios, estratégia para superar o medo, estabelecer limites éticos e privacidade, integrando IA generativa e conclusão. Mas eu vou colocar mais um slide aqui, eu quero falar sobre riscos de usar IA generativa. Riscos, não, riscos de usar IA generativa em mentoria. Pronto. Então, eu estou dizendo aqui que a minha apresentação vai ter 9 slides, eu dou continuar, aí ele vai pedir para eu escolher aqui o tipo de slide. Eu vou escolher um bem levezinho aqui, um azulzinho aqui, e vou colocar gerar. E agora, então, ele já está gerando os meus slides para essa apresentação de hoje, tá? E aí, vocês estão presenciando aí a inteligência artificial gerando os slides para a nossa aula de hoje, né? Bom, vou aguardar um pouquinho, mais uns segundos aí, né? Do momento que eu comecei até aqui, foram 2 minutos e meio, né? Aí ele está terminando aqui, pronto. E o último slide, vocês lembram, era riscos de usar IA generativa em mentoria, né? Bom, aí eu volto aqui para o comecinho, né? E eu tenho aqui, então, a minha apresentação, tá? O medo de usar IA generativa, o que é IA generativa? Então, aqui, uma questão importante. Inteligência artificial generativa é um tipo de inteligência artificial para a criação de conteúdos. É essa inteligência artificial que mais a gente vai usar em consultoria, em mentoria e coaching, tá? Então, essa é a inteligência artificial que mais a gente vai usar. Então, vejam, com isso, a gente criou, então, um, um primeiro esboço, né, da apresentação. O que que o que a gente faz agora? A gente baixa ele em PowerPoint e faz as alterações que a gente quiser. Vou compartilhar de novo aqui, e aqui eu posso, então, ó, ele seleciona imagens, depois essas imagens você pode trocar, né? Benefícios, e vai fazer uma explicação aqui. Mas eu não quero fazer uma explicação disso. Eu quero mostrar para vocês como eu uso em mentoria e consultoria. Porque eu creio que os exercícios práticos do uso que eu faço podem ajudar aqueles que ainda não usem, tá? Aqueles que ainda não usem. Eh, Aí, no caso aqui, por exemplo, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui em compartilhar, exportar, né? Exportar o PowerPoint. Exporto o PowerPoint para o meu computador, né? Ele baixa esse PowerPoint, está exportando aqui, e a partir dessa exportação, eu vou, então, abrir no próprio PowerPoint e, com isso, eu posso editar e fazer aquilo que eu quiser. Posso mudar o texto, posso fazer o que eu quiser e tá pronta aqui a minha apresentação. Vejo, gente, eu poderia fazer essa aula todinha, essa palestra todinha, a partir desse slide que eu gerei aqui. Mas esse não é o objetivo da nossa reunião. O objetivo aqui da nossa reunião é demonstrar usos práticos que a gente pode fazer
da inteligência artificial generativa, tá? Esse aqui que eu mostrei foi o primeiro, é um dos que eu mais uso, tá? E ele, então, existem várias plataformas de inteligência artificial que geram apresentações. Como que essas plataformas funcionam? Elas têm por trás delas um conjunto de dados, e quando você dá um tema, você veja que eu só comandei que eu queria como superar o medo da IA generativa. Tudo o resto foi conteúdo que ela criou. Eu posso, pode ser, eu não sei se ela criou todos os conteúdos que fossem úteis, mas na prática eu tenho esse processo para utilizar da melhor forma possível, tá? Vamos fazer assim. Até aqui alguma dúvida, algum comentário que alguém queira fazer? Tranquilo? Vamos procurar fazer interativo. Se não tiver nenhuma dúvida, nenhum comentário, eu vou para a próxima utilização, tá? Não estou vendo ninguém levantando a mão aqui. Cláudio, você tem alguma dúvida? Não? Tranquilo? Não, tranquilo. Tá. Então vamos lá. Bom, vamos agora para o próximo uso que eu faço da IA generativa enquanto mentoria. Vou pegar um exemplo de hoje. Hoje eu fiz mentoria com uma pessoa e eu faço coaching de carreira, faço também de negócios, em alguns negócios, e também dou treinamento. Então, eu vou demonstrar para vocês agora como que é que eu fiz uma mentoria hoje e como que ela pode, como que eu uso e qual a utilidade dela. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é, tá. Márcio, o Márcio, ele compartilhou a tela branca aí. Ah, pronto. Vou voltar aqui. Então, eu vou compartilhar aqui uma reunião feita hoje, tá? E aqui nesse texto, eu estou compartilhando agora um Word, está a descrição da reunião. Essa descrição sumarizada, isso é um sumário de uma reunião de hoje, que foi feita por inteligência artificial. Tem alguns alunos meus aí na sala que já conhecem como é que faz isso, mas é fácil. Eu faço o sumário dessa reunião, né? E aí eu vou elaborar agora um plano de ação em cima do que foi tratado na reunião. Normalmente, isso é um problema para os consultores, é um problema para os mentores. Terminou a reunião, aí tem que fazer plano de ação, tem que fazer plano de acompanhamento, de follow-up, né? Então, esse é um processo que a gente utiliza. Então, aqui eu tenho um resumo. Esta reunião foi feita pelo Zoom, ela foi feita virtual. Então, eu tenho o sumário da reunião, feito por inteligência artificial pelo Zoom, e aí agora eu vou fazer o melhor uso possível dessa, desse resumo, né, para criar uma plano de ação, tá? Um plano de ação. Então, essa que é esse que é o uso, né? Então, olha lá. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu só compartilhar aqui, tá? Só compartilhar aqui. É... Tchan, 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 tchan. Só um minutinho aqui, eu compartilhar com vocês. Às vezes eu ainda me atrapalho no compartilhamento, mas vamos lá. Tchum, 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 tchum. Tá? Bom, então olha só.
eu vou fazer um comando aqui para o chat GPT. Prestem bem atenção no comando que eu vou dar para o chat GPT. Por quê? Porque muitos dos problemas que nós enfrentamos com a inteligência artificial é por não darmos um comando adequado. Então, eu vou colocar aqui, ó, haja como um mentor de negócios, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que dizer para um chatbot é como é que eu quero que ele se comporte, tá? Eu quero que ele se comporte como um gerente de projeto. Eu quero que ele se comporte como um profissional especialista em RH. Eu quero que ele se comporte como CEO de uma empresa. Então, eu vou dizer, bom, aí eu vou dar o contexto. Ó, com base no relato da reunião a seguir, consolide um plano de ação, tá? Então, eu dou um comando, o que que eu quero que ele faça. Aí, ó, o objetivo é facilitar o acompanhamento das atividades nos próximos 2 meses, tá? Então, esse é o objetivo. Apresente em forma de tabela, coluna um, o que fazer, coluna 2, como fazer, coluna 3, quem vai fazer e coluna 4, o prazo. Então, eu estou dizendo aqui para a minha plataforma de inteligência artificial que eu quero, inspirado aí no 5W2H, eu peguei 4 colunas aí do plano de ação, tá certo? E aí eu vou colar aqui o texto daquela reunião que eu fiz hoje. Eu estou indo aqui pegar o texto da reunião, né? E vou colar aqui no meu chat GPT, né? Então, aqui, ó, vou colar aqui o resumo da reunião e vou dar o comando, tá? E vamos ver o que é que ele vai dizer, tá? Vamos ver o que que ele vai dizer, tá? Ó, ele está dizendo o seguinte: com base na discussão detalhada da reunião, aqui está um plano de ação estruturado para os próximos 2 meses. E aí ele vai dizer aqui, ó, revisão do fluxo de caixa, experimentação com distribuição, reavaliação dos preços, negociação de preço com distribuidor, análise de mercado, revitalização da estratégia, ajuste de estratégia de preços e vendas. Então, eu tenho aqui uma tabela que é um plano de acompanhamento. O que é que eu vou fazer com isso? Eu agora tenho que tirar aqui do chat GPT, eu copio, volto lá, pode ser no Excel, pode ser no Word, e aí faço os ajustes que eu achar necessário, como, por exemplo, prazos, como, por exemplo, eh, eh, enfim, uma porção de ajustes que eu possa fazer. Então, veja aqui, uma das melhores formas da gente perder o medo da inteligência artificial é a gente entender o cruzamento de ferramentas, tá? O cruzamento de ferramentas. Por quê? Porque tem muito mito que o chat GPT fornece coisa errada, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, aqui não tem errada. Eu gerei o conteúdo inicial, que era o resumo da reunião, eu pego esse resumo da reunião e transformo ele num plano de ação, tá? Então, veja, não tem o que dá errado nisso. Agora, é claro, eu vou ter que pegar esse plano de ação e vou ver se ele se ele está compatível com aquilo que eu tenho de necessidade e tal, né? Então, essa que é a utilização, uma das utilizações que eu faço em consultoria e mentoria. Se você faz, isso aqui é uma reunião virtual. Se você faz uma reunião presencial, você pode usar também ferramentas que gravem a reunião. É mais complexo um pouco, porque você tem que trabalhar com a ideia
de que várias pessoas falam ao mesmo tempo, exige um pouco de disciplina. Mas, por exemplo, quem é terapeuta faz uma reunião presencial com o seu cliente de terapia, grava a reunião, coloca aqui, depois você pede um resumo dos itens que você quer acompanhar nos próximos encontros. Quem é coach, no processo de coach, nós temos começo, meio e fim. Então, eu vou fazer essa avaliação, né? Então, eu estou cruzando aqui o resumo de reunião com o chatbot. Eu usei aqui o chat GPT, mas você pode usar o chat GPT, você pode usar o Gemini e você pode usar o Copilot, o copiloto, né? Então, essa é uma utilização muito útil para a gente perder o medo, né, da inteligência artificial aplicada, né? Bom, é, vou abrir agora aqui para comentários, considerações, dúvidas. Depois a gente vai mostrar outras ferramentas, mas talvez é o momento da gente ter até a experiência de vocês, se vocês usam e tal, e como é que vocês perderam o medo de entrar em contato. Quem quiser falar aí, levante a mão ou a gente abre aqui, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Evaldo, Né? Reinaldo. Diga, Evaldo, boa Reinaldo, noite. como vai você? Prazer em te ver. Tanto que toda vez que começa a falar, eu falei, caramba, como eu preciso me atualizar, cara. Porque sempre eu me vejo meio jurassicão aqui nessa história, mas sempre aprendendo. Eu percebo que toda vez que, claro, brinco lá com o ChatGPT, mas são coisas mais elementares, mais básicas. Mas eu entendo que uma coisa que talvez seja importante, o que você falou de alguma maneira, é assim, é a inteligência que está por trás na formulação da questão. Porque o problema está lá para ser resolvido, mas se você não tem essa esperteza ou essa experiência na elaboração, como você acabou de explicar, de como é que eu vou criar condições para que a pessoa se veja como a pessoa que eu gostaria que ela, ou que me veja lá no contexto. Então, eu vou criar todo o cenário, porque a partir daí, sim, ele me dará as respostas e informações que eu preciso e quero. Eu sei que você falasse um pouco a respeito disso. Parece que esse é o Ah, ponto talvez mais importante é. para você obter as respostas que você precisa, de verdade. É verdade, Reinaldo. Você tocou num ponto-chave. E isso que às vezes afasta um pouco as pessoas, porque elas acham isso complexo. Vamos fazer uma analogia com o que a gente já conhece, que é programação de computadores. Na programação de computadores, existe um programador que vai fazer um código, né, uma linguagem de máquina, e que comanda o computador para ele te fazer aquele movimento que você quer. Isso aí, até agora, era específico dos programadores que entendiam COBOL, C++, BASIC, etc. Então, para os computadores nos darem informação, e acumular informação, a gente tinha que entender a linguagem de computador. O que temos agora é que a linguagem que o computador entende é a nossa linguagem falada e escrita, certo? Mas as noções básicas da lógica, como a máquina funciona, nós temos que saber, tá? Para que a gente tenha o melhor uso possível. Eu uso um método de 7 passos que eu vou resumir aqui os 3 principais que não tem errada, tá? O primeiro passo é você dizer para isso se for chatbot. Tem outras ferramentas que eu vou mostrar daqui a pouco que não são exatamente assim. Pode ver que a primeira ferramenta que eu usei, o Gama, eu não segui esse aí. No Gama eu só dei uma frase de comando. Eu só coloquei lá como perder o medo de usar IA generativa. Por quê? Porque o Gama é uma plataforma de slides, tá? Mas pegando os mais usados, que são os chatbot. Chatbot é uma denominação genérica para o Chat GPT, para o Gemini, para o Copilot, que são os mais conhecidos. Existem outros, mas esses 3 aí são os mais usados no mundo. Chatbot é o mais famoso. Então, eu vou dar 4 sugestões, Reinaldo, para você usar sempre e conseguir o melhor resultado possível, tá?
A primeira sugestão, você tem que dizer para o chatbot como é que você quer que ele haja. Então, a gente fala assim, defina uma persona, tá? Então, se você vai fazer um brainstorming, por exemplo, você quer pegar insights e ideias. Então, você coloca lá, haja como um gestor de marketing. Ou então, haja como um gerente de projeto. Haja como um professor de física, tá? Então, a primeira providência é você dizer para ele a persona, a persona. Logo que você falar a persona, você diga para ele qual que é o objetivo da atividade que você vai solicitar para ele, tá? Então, aqui eu falei, o objetivo é criar um plano de ação de 4 meses. Aí você vai dizer, não sei o que que você usa aí, objetivo é criar um programa de treinamento, objetivo é criar um plano de comunicação, um plano de endomarketing. Você vai ter que dizer para ele o que você quer. A terceira coisa muito importante que você tem que falar é no que é que você vai usar aquilo ali, tá? Ah, eu vou usar para um treinamento de pessoas. Não, eu vou usar para debater com o cliente. Eu vou usar para agregar no relatório de consultoria que eu estou fazendo. Enfim, tá? Por quê? Porque o uso que você dá para as coisas permite que as redes neurais se conectem com. Porque a rede neural que está por trás da plataforma, ela pensa como o cérebro humano. E você sabe que se você falar para uma pessoa uma coisa e não disser para ela no que você vai usar, ela vai ficar assim meio perdidinha. Ué, mas né? E é assim também. Então nós temos que dizer para ele. E a quarta coisa que não pode faltar na tua solicitação é o formato que você quer que saia, tá? Ah, eu quero que saia em formato de relatório, que contenha diagnóstico, objetivos, etc, tá? Então, são os 4 passos imprescindíveis para você perder o medo de usar e usar de forma mais clara. Aí, Reinaldo, já vou passar aqui para o Walter Scherer, que também levantou a mão, mas estou aproveitando a sua pergunta para dizer também que você pode dar um comando, coisas que você não quer, tá? Você pode dizer assim, não invente nada, porque os chatbots inventam coisas, tá? Então, você pode dizer, não invente nada, tá? Você pode dizer assim, não minta para mim, tá? Porque ele é. E você pode, por exemplo, dizer que você quer que ele cite as fontes daquelas dicas, tá? Você pode dizer. Nesse particular, o chat GPT não é bom de citar fonte, mas o Gemini é bom de citar fonte. E a dica que eu dou, faça o mesmo pedido em mais de um chatbot. Faça um pedido no Gemini e faça um no chat GPT, o mesmo. E você vai ver que os resultados têm alguma diferença. Mas vamos ouvir aqui a pergunta do Walter, daí a gente. Walter, diga aí, qual a sua Tudo dúvida? bem, Valdo. Bom, prazer em te ouvir mais uma vez. Eu devo dizer o seguinte, que a partir da sua última apresentação nesse grupo, você despertou em mim aquele desejo de conhecer um pouco mais de inteligência artificial e a partir daí eu comecei a usar o Gama, o Chats, essa coisa toda, e isso tem me ajudado muito. Agora, deixa eu te confessar um pouquinho aqui a minha ignorância. Quando você falou, eu achei bárbaro esse negócio de você pegar uma reunião e transformá-la num plano de ação. A minha pergunta é na origem disso. Como é que eu faço para pegar uma reunião no Zoom e ter a transcrição dessa reunião? Isso.
Muito bom. Você está no Zoom aí agora no teu computador, ô Walter? Oh, estou. Tô. Tá. Olhe no rodapé aí da tua tela do Zoom, tem aí Hum. uma tecla chamada Share Screen, verdinha, não tem? Tem. Do lado dela tem uma outra tecla, o que está escrito nela? Summary. Isso. Então, o que você vai fazer? Quando você for começar uma reunião, você aperta essa tecla aí, Ah, tá? aperta o summary, tá. Tá? E ela vai sumarizar a sua reunião automaticamente, você não precisa dizer nada, tá? E quando você terminar a reunião, dali uns 3 a 5 minutos, mais ou menos, ele manda um e-mail para o seu usuário do Zoom com o sumário da reunião. Pronto, só isso, Ah, ele manda tá? automaticamente? Manda automático, tá? Aprendi E, mais. e aí você e aí você tem o sumário da reunião. Aí o que você tem que fazer? As primeiras, pelo menos, você tem que dar uma conferida, ver o que foi dito, tá? Porque como qualquer plataforma de IA, elas elas estão todas elas estão em desenvolvimento, né? Uhum. Então, mas você vai se surpreender com o resultado, Walter, porque o Zoom, ele não faz uma transcrição assim sequencial da reunião, ele sumariza por tema. Se você falou um determinado tema no começo e depois lá no final também, ele junta as duas coisas, tá? Se aquilo for do mesmo tema, ele interpreta a sua reunião, tá? Ele interpreta a sua reunião. E aí, meu amigo, é partir para o abraço, tá? Que legal. Ele ele faz uma interpretação e aí você tranquilo. Aí você tem a possibilidade de fazer esse processo, tá? Tá, e se eu tiver vários participantes na reunião, ele transcreve também ou ele Também. também? Ele se baseia no nome do usuário que está aqui na telinha, tá? Ele se baseia no nome do usuário que está aqui, tá? Então, cuidar para que os nomes estejam corretos, né? Ele vai fazer isso, né? Bacana. Minha E, última pa- pergunta aí para você claro, ele só grava se eu sou o host da reunião, se eu sou só. o dono da reunião. Quer dizer, por exemplo, eu aqui nessa reunião, se eu sou um convidado. Se eu entrar nessa tecla, ele não vai mandar para mim. Não, não Tá vai, bom. não vai autorizar, tá? É uma prerrogativa do dono da reunião. Por razões de privacidade, né? Então, é uma segurança que as pessoas não vão fazer um sumário sem autorização, né? É do dono da reunião mesmo, tá? Bacana, obrigado. Beleza. Então, vamos lá. Bom, como eu disse no começo, o objetivo aqui é desmistificar um pouco esse uso e tirar o medo do uso para transformar num uso mais amplo. E aí, o que que eu descobri nesses últimos meses de estudo? Que quanto mais você consegue cruzar ferramentas, melhor o uso que você vai ter. Porque como o chat GPT nasceu por primeiro e todo mundo fez um auê, aí as pessoas às vezes pensam que o chat GPT é tudo. E o chat GPT é somente uma das ferramentas, né? Então, o chat GPT ou os outros, né? Então, esse é um processo importante. E, e um dos cruzamentos que está já aparecendo é a busca de dados com a mudança do modelo, né? A mudança do modelo de busca na internet, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui uma mudança que já aconteceu, já está na nossa cara, mas a gente às vezes ainda não percebeu, tá? Que é a busca na internet. A gente até criou um termo que é dar um Google, né? Dar um Google
é um termo de busca. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, temos alunos meus aqui que já conhecem essa, mas vamos reforçar, né? O que que acontece? A Microsoft está numa briga bem grande com o Google pelo modelo de busca. Então, todo mundo sabe que a Microsoft usa o Bing, né? Então, eu vou pesquisar aqui no Bing, eh, o que é mentoria. O que é mentoria, tá? Então, quando eu faço a pesquisa o que é mentoria, tá? O que que acontece aqui, ó? Mostrei aqui o Bing, tá? E aí ele fala aqui o que é mentoria e tal. A primeira grande mudança, do diferentemente do Google, é que ele aparece aqui com referências. E vai trazer aqui várias referências. Mas não é nem isso que eu quero mostrar. Aqui do lado da pesquisa tem um íconezinho chamado Copilot, que é copiloto. Quando você aperta no copiloto, aí ele aciona a inteligência artificial e amplifica aquilo que você pesquisou. Está vendo o que ele está redigindo aí? Então, ele está dizendo: mentoria é um relacionamento, desenvolvimento de habilidades, planejamento de carreira, network, etc, etc, etc. Então, eu fiz uma pesquisa, chamei o Copilot. Mas aqui do lado do Copilot tem um outro íconezinho chamado Notebook. Notebook é um bloco de notas. Ele pergunta aqui: o que você tem em mente? Aí você escreve assim: quero mais detalhes sobre mentoria de carreira, tá? Haja como um mentor, ah, mentor experiente. Pronto. Então, usei 78 caracteres de um total de 18.000 caracteres que ele aceita aqui, tá? Então, dei o comando aqui, ele começa a criar o conteúdo, vocês estão vendo aí. Mentoria de carreira é um processo de desenvolvimento e tal, e tal, e tal, né? Como mentor, aqui estão algumas maneiras pelo qual eu posso ajudá-lo. E aí ele vai trazendo as informações. Então, vejam, gente, até para você usar mais adequadamente a busca do Google ou da internet, você tem que ter algumas noções de inteligência artificial, porque senão você não vai nem notar que tem três coisinhas aqui, né? Tem a busca, depois tem o Copilot e depois tem o notebook, né? Então, essa é uma mudança significativa. O que que está acontecendo, gente? A Microsoft está disputando esse mercado com os outros, assim como ela fez lá atrás. Eu costumo brincar, né, que quando eu comecei a mexer com o editor de texto, a gente usava o Carta Certa. Depois usou o WordStar, né? Não existe mais nem Carta Certa, nem WordStar. Por quê? Porque a Microsoft criou o Word, Excel e acabou com o mercado dos outros, né? Então, é a mesma coisa que está acontecendo agora nas plataformas de inteligência artificial e na busca. Isso que eu mostrei aqui agora da busca da Microsoft, o Google está correndo atrás, ele não vai ficar para trás. Ele criou o Gemini é a inteligência artificial do Google e ele está inserindo isso gradativamente nas suas buscas. O que é que isso vai proporcionar? Uma busca mais limpa. Porque no Google, quando você faz uma busca, você recebe um monte de links, você recebe os links patrocinados e tal e tal.
Mas aí alguém pergunta, e como é que eles vão ganhar dinheiro? Bom, vão continuar ganhando dinheiro de outras formas, mas não necessariamente com a mesma intensidade em links do que ganhavam antes, né? Então, esse é um processo de transformação muito forte que nós estamos presenciando e isso ajuda a gente a ver de forma mais serena, porque muita gente tem medo de usar a inteligência artificial porque acha muito complexo, né? E não é, é uma coisa assim mais simples. Sobre essa busca e tal, alguma dúvida? Quem quer alguma coisa? Senão eu passo adiante, beleza? Bom, Pergunta rápida. então vamos lá. Sim, Reinaldo, diga. Esses aí são plataformas gratuitas ou aquelas que são pagas? São gratuitas para assinantes da Microsoft, tá? A Microsoft tem o pacote Office. Então, quem tiver uma licença paga do Office, acessa tudo isso que eu mostrei aqui sem custo adicional, tá? Mas você tocou num ponto que me permite lembrá-los de uma outra coisa. A Microsoft lançou esse copiloto, e o nome é bom mesmo, porque é um copiloto, porque a inteligência artificial, gente, ela não é a substituição do cérebro humano, ela é a amplificação da capacidade do cérebro humano, tá? Nosso cérebro vai se amplificar na capacidade, tá? Então, eu vou poder usar o conhecimento sistematizado do mundo todo e nas coisas que antes eu não teria esse conhecimento. Você vai acessar aqui. Que a internet já fazia isso, só que agora de forma mais organizada. A Microsoft lançou o Copiloto do pacote Office, tá? Esse aí é pago, mas ele eu uso também, ele vale cada centavo. Por quê? Porque, por exemplo, eu abro um Word e digo assim para ele: ah, eu quero escrever uma carta para a prefeitura. Ele escreve, automático. Eu quero. Aí eu faço um texto, peço para ele resumir e tal, ele faz automaticamente correção de gramática e tal, né? Mas isso é para quem usa bastante. Se você não usa bastante o pacote Office, talvez não valha a pena, porque ele não é barato. Ele é R$ 110 por mês. Mas o chat GPT também é mais ou menos o mesmo preço e, enfim, eu notei que eles estão mais ou menos no mesmo preço aí de US$ 20, tá? Que é os preços de assinatura das plataformas mais completas. Agora, tanto o Google quanto a Microsoft dão de graça essas ferramentas básicas para quem tem uma conta Google ou uma conta Microsoft. Bom, beleza? Vamos mais um pouquinho aqui adiante. Eu quero mostrar para vocês agora uma outra utilização que eu faço muito, né? E e eu peguei aqui para mostrar um exemplo. Amanhã eu vou dar um curso aqui em Brasília, presencial aí no Sebrae, sobre negociação. São 2 tardes. É, amanhã à tarde, quinta à tarde e sexta à tarde. Então, é um curso que eu já tinha ele com uma certa estrutura, é um curso sobre negociação, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fui atrás aí eu entrei num grupo aqui que eu participo, falei assim: alguém tem livros aí de negociação em PDF, né? Aí eu recebi 4 livros, né? 4 livros de PDF de negociação. E aí, o que que eu estou fazendo? Eu estou tirando informações adicionais, né, para para essa aula que eu vou dar amanhã, né? Então eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Deixa eu ver aqui, tá. Então aqui, ó, eu estou demonstrando para vocês aqui
uma plataforma que chama-se Chat PDF, tá? O que é o Chat PDF? É uma plataforma que lê, interpreta, resume, faz o que você quiser em cima de um PDF, tá? Pode ser um relatório da sua empresa, pode ser um documento qualquer. Eu peguei aqui um livro, A Arte da Negociação, de Michael Weller. Carreguei ele aqui. Então, como é que carrega? Eu vou aqui para New Chat, né? Vou lá e pego o livro, vou colocar aqui. Negocie como se sua vida dependesse disso. Vou pegar esse aqui, ele está processando aqui, vocês estão vendo, e aí ele já carregou aqui o livro. Negocie como se sua vida dependesse disso. Bem rapidinho e tal. E aí, quando ele carrega o livro, ele sugere algumas perguntas. Mas não é o caso aqui, não são essas perguntas que eu quero. Eu vou dizer aqui que eu quero saber, né, quais são os pontos críticos para uma negociação. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui e vou pedir que ele me cate dentro do livro aquilo que eu estou precisando, né? E imediatamente ele dá aqui do lado a resposta e dizendo em que página está. Aí, se eu quiser ir lá na página, eu clico aqui, ele vai lá na página 243 e lá ele vai me. Está aqui a página, tá? E ele vai lá e mostra o conteúdo. Aí aqui tem conteúdo da página 204, conteúdo da página 185. Vejam que ele leu o livro, ele organizou e ele não está fazendo necessariamente na ordem das páginas que ele está lá. Esta ferramenta aqui, essa mesma atividade, o Chat GPT também faz, tá? O Copilot também faz, mas com menos precisão do que essa ferramenta aqui, cuja especialidade é interpretação de PDFs, tá? Então, eu já testei todos eles, por isso que eu estou trazendo aqui. Para quem é consultor, para quem. Isso aqui é muito útil para fazer pesquisa, para fazer TCC, etc. Você vai poder olhar essas digamos, sutilezas e particularidades. Enfim, o que eu estou demonstrando aqui para vocês? Que existem várias ferramentas da inteligência artificial generativa que vão trazer uma agilidade e uma qualidade no trabalho que você está fazendo de forma fantástica. E isso a partir de um processo de conhecimento. Nós estamos no início desse processo ainda, mas as transformações já estão acontecendo de forma acelerada, como eu mostrei aqui no site de busca, né? Bom, comentários, dúvidas. Paulo, diga aí, qual a sua dúvida, seu comentário? Evaldo, que maravilha, que mundo, né, que está, a gente está diante dele. Para mim, está se descortinando. E aí me veio uma questão. Hoje eu não estou atuando mais como professor universitário que pedia monografias, dava conteúdos, fazia lá as aulas e depois os alunos tinham que trabalhar fazendo síntese sob forma de monografia, naquela as normas da BNT, essa coisa toda. Acho que muito professor continua fazendo isso. E eu fico preocupado, refletindo, gostaria de uma reflexão sua. O garoto está aqui na UNB. O professor faz um pedido lá para ele fazer a monografia de final de curso. E aí tem a questão da autoria, é dele, não é dele, e a questão da ética, né? Para onde está caminhando isso
da questão dos direitos autorais, por aí. Em que isso parece que está caminhando para onde? É, Paulo, sua colocação faz muito sentido. É, vamos lá, pegando mesmo o mundo acadêmico, né? Eu vou te colocar um pouco o que que eu pesquisei e o que que eu conheço do assunto. Quando você faz um trabalho acadêmico, você eh, vai se basear em autores e tal, vai fazer citações e a partir do momento que você construiu sua dissertação de mestrado, sua monografia, o seu TCC, né? Aquele conhecimento, ele passa a ser incorporado num conjunto de conhecimentos da nuvem. E, e até um certo ponto em que você não sabe exatamente de onde você pegou aquilo, tá? Isso é com o nosso cérebro humano. As plataformas de inteligência artificial, de chatbot, elas alegam, embora eu acho que não é bem assim, mas eu vou dizer o que elas alegam, tá? Elas alegam que a montagem da base de informações é similar, e que quando elas trazem um texto escrito sem citação, elas interpretaram coisas que estavam carregadas na sua nuvem e deram uma redação singular. Não é bem assim na prática, tá? Essa redação singular, ela já tem até outras plataformas que conseguem identificar se aquilo foi escrito por IA ou não. Então, isso não é problema. O que que eu acho que tem que ser? Os professores da UNB têm que já considerar que o aluno vai usar a inteligência artificial. Então, o tipo de encomenda é diferente, tá? Ele vai ter que fazer uma outra encomenda. Ele vai ter que fazer uma encomenda de análise comparativas, de raciocínios sistêmicos complexos, e depois o tipo de análise também é diferente. Então, ser professor também mudou radicalmente. Começa que o próprio plano de aula do professor ele vai ser feito a partir da inteligência artificial com uma outra conotação. E aí você pode chegar para o chat GPT, Paulo, e perguntar assim: como é que eu faço para transformar o pedido que eu vou fazer aos alunos para que eles, usando inteligência artificial, aprendam intensamente, né? Então é mais ou menos isso. A minha filha, que tem 11 anos, ela usa algumas coisas de vez em quando para trabalhos em aula, mas não tem mais como esconder, não. Isso aí agora vai mudar o processo. Eticamente, eu acho que nós temos que tratar a questão digamos assim, do plágio ou da apropriação de conteúdo com o devido valor. Entretanto, eu não vou mostrar aqui hoje, mas existe uma plataforma internacional que faz psicoterapia de graça e que usa todo o conhecimento de psicoterapia existente no mundo como base, e ela faz psicoterapia. Então, como é que você vai dizer que ela não pode usar? Ela alega que faz aquilo de graça e ela ganhou prêmios, inclusive, da ONU. Por quê? Porque ela deu acesso a pessoas para fazer psicoterapia que não fosse assim nunca conseguiriam fazer, né? Então, é um assunto que vai causar um certo debate, mas ele não sei se ele vai. Ele tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar a questão da ética como qualquer outro componente, na minha opinião, mas é difícil. O que que você Só acha? E com... você, o que que acha disso? Não acho nada. Só Ah, complementando, na palestra anterior sua, que eu já tinha gostado, e fui logo para o GPT, né? Eu dei uma tarefa, claro, ainda como principiante, os comandos poderiam não estar muito bem, mas eu dei uma tarefa que eu acho que é pouco, talvez, usual. A linguagem da poesia é uma linguagem diferenciada.
Então, eu peguei Aham, 3 poemas, né, de um mesmo tema, meus, aham. alimentei a plataforma e pedi que com aquele estilo, né, ela fizesse um poema também sobre o mesmo tema. Veio uma coisa horrorosa. E eu aí copiei, guardei e fui olhar para aquilo, modificando a linguagem. Então, eu criei um poema em parceria com a IA. E aí, e aí eu fui botar Ótimo. umas metáforas, fazer o que é típico da linguagem Aham. humana, que o humano vai para o sentido figurado, vai para o metafórico. A máquina parece que está começando ainda nisso aí. O que É você verdade. diria sobre isso? Que É loucura, verdade, né? Paulo. E eu acho que nós vamos enfrentar mais dificuldade nas obras artísticas, né? Pinturas, música, vídeo. Nós temos agora plataformas de vídeo muito intensas que também fazem, né, essa questão. Mas é importante, sim, a gente ter em mente isso e a própria, de repente, a regulamentação e tal. Porque, assim, a legislação para proteger direitos, ela já existe. O que acontece é que a inteligência artificial, ela consolida de uma forma muito mais prática. Mas eu hoje, por exemplo, eu fiz um plano de... Eu peguei um conjunto de problemas que um cliente meu tem e elaborei um plano de treinamento para dar lá com ele, que eu ia levar dia e meio para fazer um plano, assim, com muito cuidado e tal. E entre os pedidos e tal, eu levei meia hora, um pouco mais, e consegui fazer um plano muito consistente. Então, eu acho que nós vamos nos dar muito melhor com a utilização das plataformas, né? E na utilização vem uma coisa que eu costumo falar para os meus alunos, que é assim, treine seu dragão. O que que é treinar o seu dragão? Todas as plataformas, as de imagens, as de sumarização, as de vídeo e os chatbots, todas elas vão respondendo melhor à medida que elas entendem aquilo que você quer e você vai dando feedback e tal. Então, isso de alguma maneira, se você, como poeta, por exemplo, for usar, ou como compositor musical. Outro dia eu ouvi uma entrevista de um compositor, ele falou que ele usa IA para melhorar os acordes que ele faz e tal. Como eu não conheço, não é a minha área de interesse, né? Eu acho que a ética seria meio que por aí, e você poder fazer um uso daquilo que é a sua autoria. Mas é um instrumento de apoio como qualquer outro, como é o Word, como é o Excel, como é, sabe? Não deixa de ser isso. Se você não tiver, não entrar com informações adequadas, você não pode culpar o Word por você ter um português ruim. É a mesma coisa, tá? Então, é assim que eu vejo. Treinando seu dragão vai melhorando. Reinaldo, diga lá. Me surgiu, em função dessa conversa de vocês, altamente intelectualizados, uma curiosidade. Eu vejo assim, tem no Espiritismo, por exemplo, poemas e poetas em função de artistas que viveram, já morreram. Por exemplo, essa obra aqui é de Picasso, essa obra aqui é de escultor, ou seja, da mesma maneira, em processos artísticos, considerando que a literatura toda, ou, digamos assim, a base de um processo artístico, de alguma forma está conectada no processo da informação que está generalizada, até que ponto, então, que se pode buscar até por aí alguma coisa ligada a um plano espiritual. A coisa acho que pode ir no outro plano, mais interessante ainda, né? Olha assim, de acordo lá com, olha lá, um grande poeta português, tá lá, tá vendo lá, de repente assim,
com base na estrutura linguística de né, de repente, um poeta. Uhum. Sim, Eu gostaria, Augusto então, dos Anjos, pronto, Pronto, obrigado. chutando. é. É. Aí, de repente, Sim, assim, sim. pô, coisa. Olha aí, a gente pode até ser coautor, então, de um processo. Aí é legal, e não tem na legalidade, porque como é que vai reivindicar a obra de um Augusto dos Anjos que está lá, aos raios, lá fechadinho, com o estudante dormindo lá há muito tempo? É. Uma Sim, curiosidade sim. apenas. É. O Reinaldo, a gente tem que levar em consideração que todo conhecimento humano sistematizado está na web. E, e as plataformas de IA, de alguma maneira, elas usam o que está sistematizado. Então, por exemplo, um estudo de Einstein que esteja sistematizado, ele vai vir numa demanda que você fizer. Ele vem. Você, você pode fazer um teste muito simples. Você chega numa aplicação de imagens e coloca assim: haja como pintor Picasso. Pinte um quadro com um cavalo, uma pessoa em cima de um cavalo, tá? Ele vai pintar o quadro no estilo Picasso, vai, tá? Então, por isso que no caso de imagens e tal, há uma discussão importante para você colocar uma marca d'água, alguma coisa assim e tal, mas falsificações sempre aconteceram. O que nós temos agora que levar em consideração, uma das falsificações muito intensas que está acontecendo por aí é da sua voz. Um parente seu pode receber um áudio como se fosse você, com sua voz, com seu jeito de falar, com sua entonação, só que não é você. Então a bandidagem, ela tem espaço talvez mais sofisticado. E do ponto de vista espiritualista, do ponto de vista, talvez nós vamos ter assim, ainda não existe IA aprendendo com IA. IA aprende com humano. Mas pode acontecer, né? Isso aí dava uma discussão de mesa de boteco bem grande. Gente, oxe, olha aí, já deu uma hora. Ó, é, eu vou, eu vou fazer só mais uma consideração aqui, assim, ó. Primeiro ponto. No dia a dia, identifique problemas que você tem, que você gostaria de fazer melhor e fazer mais rápido, tá? Coisas que você faz que você gostaria de fazer melhor e fazer mais rápido. Eu preciso. Eu vou viajar para a Europa, eu queria um roteiro de lugares para visitar em Roma, tá? Então, mas os sites de busca já te dão isso, mas não te dão organizado, gente, não te dá organizado. Ele te dá, você vai lá no site que né? Ou então, você tem um cliente que está com tais e tais problemas e ou você quer fazer um brainstorming sobre como resolver problemas de marketing do cara A, B ou C, certo? Então, identifi- aqui, né, no caso, para esse grupo de líderes, de mentores, né, eu diria o seguinte: identifique o problema que você tem, porque existe muito mais solução do que problema dentro da IA, tá? Existe muito mais solução do que problema. Então, você vai estar. E não vá muito na conversa de que as coisas vêm erradas, de que não sei o quê. Isso é conversa para boi dormir, tá? Na minha visão. Por quê? Porque enquanto, como diria Ibrahim Suede, enquanto os cães ladram, a caravana passa. E se você não se apoderar desse conhecimento, se você não for um letrado nisso, você não vai, daqui a pouco, nem conseguir mais ajudar seus clientes na consultoria, porque eles já estão dominando isso. Então, como é que você, um consultor, vai chegar para uma. Foi isso que me levou a estudar, gente. O ano passado, quando esse negócio saiu, eu falei assim: caramba, eu tenho que ir atrás disso, né? Por quê? Porque os meus clientes, eles vão ter. Eu sou conselheiro de uma empresa
enquanto conhecedor de IA, eu chego no board com atividades mais estruturadas. Eu sou mentor de carreira. Então, assim, o X da questão, para a gente perder o medo, é você identificar os problemas que você tem e buscar. E aí, se você não sabe onde buscar, pergunte ao Gemini, né? Onde é que eu, como é que eu faço para criar um plano? Por exemplo, tem uma coisa muito crítica que é você criar um comando para imagens. Criar um comando para imagens é meio complicado. Então, você primeiro faz no chat GPT, você diz para o chat GPT o que que você está pensando, ele cria o comando para a imagem, depois você vai no site de imagem, enfim, né? Você vai colocando lá. E, então, esse é o processo principal, gente, é você identificar. Agora, é claro que tem coisas que você não sabe que você pode resolver, mas pense assim, para IA generativa, não há limite, não há. É só a gente imaginar que o conhecimento humano está sistematizado aí, de todo mundo. A gente, na nossa parte, só tem isso aí, tá bom? Eu vou fazer uma demonstração última aqui, depois a gente vai terminando. Só me posicionar melhor aqui, nós no chat GPT, tá? E, e eu vou mostrar para vocês uma atividade, então, de consultoria mesmo, né? Para agilizar, eu fiz o comando antes de demonstrar para vocês, né? E, peraí, só um pouquinho, só um pouco. Só tirar aqui. Tá. Hum, hum, tá. Tchan, tchan, tchan. Vou compartilhar agora. Só um pouquinho de paciência. Tá. Ó, o que que eu fiz aqui? Eu vou aumentar aqui um pouco o, o, tá. Não. Isso aqui é o seguinte, ó. Eu, eu dou cursos nessa área, tem alguns dos meus alunos aí, e eu sempre faço um questionário para saber o que que os alunos, o nível de conhecimento deles e tal. Então, eu pego o que as pessoas responderam, coloco lá no chat GPT e peço uma tabela. E aí eles colocam, o chat GPT lê tudo que as pessoas escreveram lá, ele coloca aqui o quadro e ele já sugere o que que eu devo abordar no treinamento. Eu gosto disso pra caramba. E as pessoas que fazem meus treinamentos, elas são beneficiárias disso daqui. Por quê? Porque eu pego a experiência, o diagnóstico que as pessoas responderam, e aí vou direto lá naqueles temas que eu já sei que vão causar melhor impacto, tá? Então, como é que se faz isso? Não sei como que vocês fazem diagnóstico quem dá treinamento. Você pode ter o diagnóstico feito anteriormente, você pode pegar um questionário, e aí ele vai te dar o resumo, a solução, enfim, do que você vai poder usar, né? Então, antes de terminar, eu quero saber de vocês o seguinte, eu quero mais gente aí. O que é que vocês vão fazer com o que vocês viram aqui, tá? Quero saber o compromisso. Vamos fazer um botão de ação, o action, né? O action. O que é que vocês vão fazer com o que vocês viram aqui? Quem está pensando em alguma coisa? No que é que vocês vão usar? Ah, vamos lá. Quem que está pensando em alguma coisa no usar? Quero ouvir mais gente aí. Hã? Hum, hum. Bom, a Se expansão de vocês não forem usar. consciência, Evaldo, É. expansão de consciência, eu já tenho experimentado um pouco aqui e ali, mas te ouvindo me inspira a conhecer mais, porque é o tipo da coisa, não adianta você, eu vou fazer, claro que você vai tateando e falando aqui, mas é o tipo da coisa que eu costumo fazer uma analogia com ponte. Eu posso, assim, ter lá uma barreira daqui para o outro lado, aí tem um fosso, um rio,
Eu posso entrar nesse rio, tentar sair do outro lado. Mas existe uma ponte que me ajuda a atravessar com mais facilidade. Eu entendo que todo esse conhecimento, essa formação que você dá, ela nos ajuda a atravessar essa ponte com muito mais facilidade, e como foi a proposta do tema da palestra que você nos deu aqui. Como lidar com isso, como reduzir o medo, como ter mais coragem, como tratar com naturalidade, uma coisa que está aí, está presente na nossa vida já. E quanto mais você se envolve com isso, mais natural fica. Agora, não é só você fazer experimentando, é fazer com orientação, fazer com conhecimento. Uhum. Eu penso que essa é a grande diferença. Então, aquela imagem de que é uma coisa complexa, não é, tudo na vida é fácil. Depois que a gente aprende, até dirigir um carro fica fácil, andar de bicicleta, dirigir moto. Ah, mas é complicado. Complicado porque você não sabe. Tem aquele É, preconceito, aquele medo, aquela coisa. Na hora que você se envolve, a coisa fica fácil, pelo menos cada vez mais fácil, né? legal. Que bom, Reinaldo. Obrigado aí pelo depoimento. Eu Quem que mais quer agradeço. falar? O que é que você vai fazer com isso? Hã? Quem mais quer deixar aí a sua fala? Hum? Silêncio no tribunal. É, bom, mais alguém quer deixar algum comentário? Então é o seguinte, gente. O objetivo aqui ó, o Márcio está dizendo que vai fazer o plano de aula dele para amanhã. Ele botou aqui no chat. É legal, ó. É verdade. Plano de aula para amanhã. Vai fazer bem, Márcio. Então, gente, o objetivo aqui foi desmistificar, né, o uso e dizer que é um avanço importante. Eu acredito, sinceramente, que pessoas com experiência não vão necessariamente perder seu trabalho para a IA, mas vão perder para alguém que conheça IA melhor que a gente, né? E outra coisa importante, que até foi uma fala que o presidente do Boticário falou outro dia, ele disse assim que a IA é uma tecnologia que está sendo melhor aproveitado pelo pelos mais velhos, pelos mais experientes. Por quê? Porque nós temos é, é, mais recursos, mais compreensão, mais linguagem. Os mais jovens têm menos linguagem. O Paulo está dizendo que vai rever o roteiro para a palestra que ele vai fazer. Olha aí. Então, espero que Esse é o você. título. Vou ver se Vixe o chat Maria! sabe dialogar em Esperanto. É, vai lá e veja o que que acontece, né, gente? Então, muito obrigado a vocês. A gente está concluindo nossa reunião todas as quartas-feiras, aqui neste espaço. Vocês estão no grupo aí de mentoria, criado pelo nosso querido Marcos Wunderlich. Hoje ele deu as boas-vindas aqui no início, ele está com um compromisso de família, não pôde estar, mas agora ele já está aí, ó, ele estava atento, né? E, e eu agradeço muito a oportunidade, o Marcos e a vocês todos, e digo o seguinte: não percam o medo, experimente, e aqueles que quiserem acelerar a passagem dessa ponte, eu não posso deixar de lembrar também que eu tenho um curso de inteligência artificial que até tem alguns alunos meus aqui e a gente tenta ajudar. Mas é fascinante o mundo, viu? Marcos, devolvo a palavra para você aí, meu amigo. Então, tá bom. Valeu, muito obrigado. Eu não acompanhei, vou acompanhar a gravação, tá ok? Mas agradeço a presença de todos, tá ok? Então, uma boa noite a todo mundo, tá legal? Valeu, gente. Boa Tchau, Valeu, noite, tchau. muito gente. Um grande obrigada. Obrigado, abraço. Evaldo. Valeu. Um grande abraço.